E aí galera, beleza? Eu vou experimentar fazer uma coisa que é criar uma história aqui em forma de vídeo, de uma forma contada, né? Eu estava imaginando uma determinada história em um universo alternativo em que, digamos, em que a humanidade ou esse universo fictício, onde seria a Terra, fosse um local onde houvesse uma mistura tecnológica. Não, melhor dizendo, a tecnologia é meio que misturada, né? Tem características e instrumentos que são do nosso passado, dos, sei lá, tecnologias passadas do século XVIII até antes, e até características medievais, mas também houvessem tecnologias mais avançadas, como as de hoje em dia, ou até tecnologias futuras que ainda não existiram. E há também, junto a isso, a existência de magia, e nesse universo fictício há a presença de, como posso dizer, há a presença de seres como lobisomens, goblins, orcs, outros seres desse tipo, espectros, fantasmas, magos e todo esse tipo de coisa. Muito bem. Nosso protagonista é uma espécie de cientista meio que maluco, pode-se dizer assim, porque nessa história, nessa existência que eu estou criando aqui agora, nesse universo, as tecnologias são desenvolvidas por, digamos assim, cientistas malucos ou pessoas que têm uma certa genialidade e resolvem desenvolver tecnologias, né? Existem várias pessoas desse tipo e o protagonista nosso aqui é uma dessas pessoas. E é um cara que vive isolado no meio de uma floresta, uma espécie de casa na árvore, uma casa suspensa. Ao redor tem uma floresta meio densa e tal. Ele está meio isolado da sociedade. Acontece que ele já testou várias tecnologias, elas explodiram, deram errado, e isso provocou a ira a rejeição de outras pessoas, e ele passou a viver em um local isolado, onde ele podia experimentar várias das suas invenções sem ser incomodado por outras pessoas e nem incomodar outras pessoas. Então, ele estava em um local, digamos assim, perfeito, né? E, de certa forma, ele se sentia um pouco isolado e ele desejava, após criar algumas coisas e fazer determinados experimentos, voltar à sociedade, né? Com essas novas invenções e, digamos assim, melhorar, trazer soluções para a sociedade. Mas, na verdade, ele é uma pessoa que, de certa forma, é obcecada em experimentos, em experimentar. Então, ele fazia diversos instrumentos, várias máquinas, para poder experimentar, fazer várias coisas, né? E fazer testes e tal. Na verdade, o que ele mais gostava era isso. E isso era, de certa forma, um problema para ele atingir o objetivo dele, porque ele desejava, né, voltar à sociedade de certa forma, não ser tão solitário assim. Mas muitas das tecnologias, das máquinas que ele criou, com energias que utilizavam tecnologias com energias mágicas e, enfim, uma física que não é a nossa física do nosso mundo real. Muitas dessas tecnologias meio que não serviam para muita coisa, ou era mais para uma coisa que para ele achava interessante, mas para a vida e para a vida em sociedade não é algo muito interessante, por assim dizer. Não é algo que seria muito útil. Porém, ele tinha uma certa genialidade, ele conseguia comprar, ir na cidade, comprar diversos recursos, metais e diversos outros materiais para poder construir suas máquinas, né? E
chegando ao tempo em que vai iniciar a nossa história efetivamente, ele estava meio obcecado com uma certa máquina que ele estava criando. Ele estava criando uma tecnologia e havia feito vários protótipos dessa máquina que poderia inverter a existência de alguma coisa. Ele começou a experimentar de uma certa máquina conversora de energia e, novamente, essa energia que eu estou falando não é energia comum, energia cinética, energia elétrica que nós temos aqui no nosso mundo real. Lá também existe esse tipo de energia, mas seria uma energia especial, energia mágica. Ele conseguiu atingir uma determinada funcionalidade de uma máquina para ela poder inverter a energia mágica ou essencial de vários entes ou vários seres. Então ele começou a treinar experimentar uma determinada máquina e ela conseguia, digamos assim, inverter uma determinada pedra. Ele começou a treinar em pedras, em minerais. E ele, digamos assim, acionava essa máquina transformava aquele fragmento de pedra, aquele fragmento de rocha, em uma outra rocha que tinha uma composição inversa àquela dali. E ele ficou encucado com isso. E ele passou a experimentar disso em várias outras coisas, né? Tal como ele fazia antes, ele criava substratos, substâncias, e colocava em contato com diversos seres, insetos e tal, para ver o que acontecia, loções. Ele até chegava a tomar, mas tinha cuidado para, não sei se intoxicar ou ter efeitos adversos, mas, enfim, ele começou a treinar essas máquinas, né, e esses protótipos para poder ver o que acontecia, né? Então ele começou a inverter diversas existências, ele começou também a inverter a existência de insetos. Eles se tornavam insetos com estruturas diferentes e com comportamentos opostos ao que eles tinham antes, e criando assim espécies que nunca haviam existido antes. E ele ficou empolgado com essa ideia, com isso que ele estava conseguindo fazer. Ele começou a fazer isso com árvores, e essas árvores invertiam a sua existência e passavam a ser árvores de outra espécie e com características opostas, né? Se era uma árvore que floria digamos assim, na primavera, ela passava a florir no outono, e diversas outras características dessa árvore, dessa espécie, modificavam, né? E ele ficou muito obcecado com isso. Porém, o local onde ele mora é um local perigoso. É um local isolado de vilas, de locais humanos, e ele não se arriscava muito em sair dali. E quando ele saía com muita cautela, porque era um local perigoso, onde andavam diversos seres mágicos e que eram perigosos para os seres humanos. Andavam por ali lobisomens e que poderiam atacá-lo, por exemplo, além de outros seres hostis, espectros, seres da natureza hostis, e ele sempre tinha muito cuidado. E ele percebeu que ele começou a ficar tão encantado com essa tecnologia que ele tinha, que ele começou a sair mais da sua casa, ir para a floresta e, enfim, experimentar essa máquina que ele estava criando ali com várias coisas, né? E aí isso começou a chamar a atenção de diversos seres hostis e que desejavam atacar ou até mesmo devorá-lo. E aí ele estava pensando nisso, que isso poderia ser um risco. E ele até pensou, poxa, eu fiquei tão vidrado nisso que agora eu fiquei muito descuidado, mas eu já tenho uma solução para isso. Depois de testar vários protótipos dessa máquina, ele criou uma máquina em uma resolução a
forma final dessa máquina que ele gostaria. E essa máquina que ele criou tinha essa mesma função de inverter a existência dos seres, transformar eles nos seus opostos, vamos dizer assim. E o interessante dessa máquina é que ela não gastava energia, ela utilizava a própria energia da coisa e transformava essa própria coisa na sua energia inversa, todas as suas características eram invertidas. E por isso ele ficou muito encantado por essa máquina que ele criou, pois é uma máquina, digamos assim, perfeita, que ela não gastava energia, ela utilizava a própria energia da coisa que ela estava invertendo, que ela estava sendo aplicada, né? E muito bem, ele acabou finalizando essa máquina de inversão. E ok, aí um dia desse ele estava na floresta, mais à noite, que era perigoso, mas ele estava tranquilo. Quando o que aconteceu? Vieram vários lobisomens, vamos colocar aqui uns 7 lobisomens apareceram e começaram a correr e se espreitar para ir atrás dele. E ele pensou, nossa, não estava esperando por isso, mas eu tenho que agir rápido. Então ele saiu correndo, chegou perto da casa dele, onde tinha uma espécie de escada, né, para ele poder subir e poder se esconder. Mas ele sabia que os lobisomens eram mais fortes e mais rápidos que ele. Então eles estavam chegando perto. Foi aí então que eles já estavam bem próximos e estavam prestes a atacá-lo, quando ele estava com a máquina dele já finalizada na mão. E quando o lobisomem primeiro estava prestes a atacá-lo, ele acionou a máquina e transformou ele em outro ser. O outro lobisomem que estava perto e viu aquilo, hesitou um pouco e pulou de novo, e ele transformou esse. Enfim, ele acabou transformando esses 7 lobisomens em outros seres inversos a ele. E o que seriam esses seres inversos a lobisomens? Lobisomens são seres extremamente agressivos que atacam tudo e todos, a não ser muito seus próprios da espécie, e que devoram com muita violência e tal. Ele acabou invertendo e se tornaram seres felinos, com características um pouco humanoides, e que esses seres felinos eram muito dóceis, e ele, ao longo do tempo, esse cientista começou a cuidar desses seres, se tornaram uma espécie de servos dele. Servo não, seria como se fosse animais de estimação, né? Ou algo assim. E esses felinos, eles de dia e de noite permaneciam como felinos, mas como vocês sabem, o lobisomem eles se transformam em um ser humano, né? Na lua cheia. Esses seres eram o inverso, eles passavam todo o mês nessa forma de felinos humanoides, e quando chegava na lua cheia, eles se transformavam em seres humanos. E aí o cientista ele foi observar, né, o que acontecia com esses seres, e ele percebeu que quando eles se tornavam seres humanos, eles voltavam a ter a aparência, e ele foi verificar isso também, voltavam a ter a aparência humana que eles tinham quando eles eram lobisomens, porém eles não se lembravam exatamente quem eles eram antes de passarem pela máquina de inversão. Mas ele até ficou preocupado, será que essas pessoas vão querer ficar com ele? Ele acabou transformando aqueles seres naqueles felinos, meio como uma forma de defesa, né? Mas ele não estaria, digamos assim, escravizando seres humanos, ele até ficou preocupado com isso. Mas aqueles humanos, eles não lembravam mais quem eles eram, e eles só ficavam um dia no mês como seres humanos. Então eles acabaram aceitando ficar e serem, de certa forma, ajudantes ali do cientista. Isso ajudou ele a aprimorar a sua máquina, eles se tornaram ajudantes ali, ele não ficou mais sozinho, e enfim, ele começou a aprimorar os seus experimentos, fazer muito mais experimentos, e sua capacidade, inclusive de se locomover na floresta e
enfim, fazer diversos outros experimentos, aumentou. Então, diversos monstros da floresta ele passou a encarar e invertê-los e transformando em seres que nunca haviam existido ou que já existiam, que eram dóceis. E ele passou a fazer isso com diversos outros seres. Passou a testar também com seres fadas, gnomos e até seres dóceis e tal. E alguns se tornavam hostis, outros não, permaneciam sendo dóceis. Ou tendo uma consciência similar à humana, mas com características inversas, temperamento, etc. E tal. E ele começou a testar isso, né? E saiu perambulando por aí. Muito bem, então temos 15 minutos de vídeo. Eu acho que não vou conseguir terminar essa história, ela acabou se estendendo muito. Mas, enfim, beleza. Esse não é o único planeta que eu imaginei para a existência desse universo fictício que eu estou criando e que eu estou relatando aqui para vocês nessa história. Mas o que acontece? Nesse universo existem dois grupos de deuses. Deuses da luz e deuses das trevas. E como funciona esse sistema de deuses e tal? Esses deuses, eles não são... Eles vivem por milênios, eles vivem por muito tempo, mas eles não são imortais. E eles são uma espécie de família e que dentro do núcleo principal dessas famílias, o filho do grande deus das trevas, do grande deus da luz, ele vai herdar, o primogênito, e vai herdar digamos, todo o poder das trevas ou da luz, e eles travam batalhas pelo equilíbrio do universo. Em resumo, é isso. E o que está acontecendo? Na grande residência espacial dos deuses das trevas, o grande deus das trevas teve um filho, e os profetas das trevas profetizam que esse filho dele será uma das maiores encarnações das trevas de todos os tempos, e que pode inclusive levar à destruição de todo o universo. E o pai dele estava muito, digamos assim, orgulhoso com isso. E o seu filho era muito rebelde, muito impulsivo, muito destrutivo. E o mais impressionante, que nunca havia acontecido antes, é que ele desde cedo decidiu sair como se fala, de sua casa, que era, digamos assim, a mansão do mal, a mansão das trevas, e sair por aí destruindo diversos planetas, cometendo diversas maldades. E isso foi uma ação espontânea dele. E ele tinha uma idade que na escala divina seria uma espécie de criança ainda, com, sei lá, uns 7 anos, não muito grande, e que já saía de planeta em planeta, destruindo eles. E os servos vinham atrás, né? O que acontece? Ele vinha descobrir, aquele planeta ele tem seres vivos, então vamos brincar um pouco ali. Ele fazia coisas extremamente cruéis, chegavam nesses planetas, torturava esses seres vivos, animais desses planetas, seres inteligentes desses planetas, fazia coisas extremamente cruéis, arrasava esses planetas, destruía tudo ali, ou deixava o planeta amíngua, deixava as pessoas frustradas e tal, e é um ser extremamente sádico, cruel e ruim, como nunca havia tido antes dentro da família das trevas, dos deuses das trevas, mesmo eles já sendo muito ruins, né? E por azar, a Terra, o local onde vive o nosso protagonista, o cientista, havia chegado esse ser, e ele começou a destruir, torturar animais, destruir diversas paisagens com seu poder colossal.
já que ele era um ser, né, destinado a ser o grande deus das trevas de todo o universo, o que seria um único planeta para ele? Então ele simplesmente invadiu o planeta e estava destruindo florestas, biomas, começou a torturar e a destruir animais. Seres humanos tentaram impedi-lo e ele torturava, matava, deixava todos impotentes, em uma ação horrorosa. Mas o planeta todo não estava sabendo disso, porque não existe, digamos assim, uma internet, uma mídia que cubra todo o planeta. Então, boa parte das pessoas do planeta estava tranquila, nem sabendo o que estava acontecendo ali. Deixa eu ver quantos minutos? 20 minutos. Vamos até uns 30 no máximo, né? Eu não vou desenvolver toda a história, não. Vamos lá. Enfim, vai ter um momento em que o nosso protagonista vai se encontrar com esse ser, né, que estava destruindo tudo. O que acontece? O cientista ele simplesmente meio que desistiu de querer voltar a reencontrar com a sociedade. Ele estava meio lelé, meio doido assim, porque ele começou a simplesmente passar a experimentar as suas tecnologias exóticas em tudo, né? Então ele passou a viajar por diversos locais do planeta, diversos continentes. Ele até produzia algumas coisas, ficou rico com isso e começou a viajar pelo mundo, à procura de encontrar novos seres, entidades que ele pudesse inverter a existência. E ele descobriu diversas coisas interessantíssimas. Ele conseguia inverter a existência de espectros, de seres mágicos, duendes, elfos, anões. Ele transformava anões em seres alongados e grandes, com características inversas aos anões. Enfim, ele estava perambulando pelo mundo e fazendo esse tipo de coisa. E ele estava próximo a uma área meio desértica, meio semiárida, percorrendo com seus vários ajudantes, que seriam diversos seres que antigamente eram orcs e que não tinham muita consciência, e que a partir de quando ele os transformou, ele transformou em seres que poderiam ser, digamos assim, adestrados e se tornaram uma espécie de ajudantes dele. Ele estava percorrendo essa área, como falei, meio desértica, meio semiárida, e ele ouviu ao longe uns batuques, uns estrondos, e ele ficou curioso e foi resolver ver o que era, né? E ele foi andando para lá, numa área que meio que estava uma área de uma altitude maior, um pouco maior. Ele andou e quando olhou para baixo, ele viu uma área extremamente enegrecida, com uma espécie de substância estranha pelo chão em uma vasta área, e que parecia que estava tudo destruído ali. Ele ficou muito assustado, os seres que estavam junto com ele também, e ele viu lá no meio disso um ser de uma aura extremamente negativa e maligna, ao redor de seres que pareciam ser servos dele, e era um ser pequeno assim, e que parecia ser uma espécie de criança, e que estava apertando e destruindo, parecia uma espécie de animal, não dava bem para ver o que era direito naquela distância. Ele pegou um binóculo, ficou tentando ver o que é aquilo ali, o que está acontecendo. Ele não estava entendendo o que estava acontecendo ali, ficou observando aquele ser de longe que parecia que estava destruindo, que estava matando de uma forma bem cruel um outro ser. E ele estava assustado e ao mesmo tempo meio curioso para ver o que estava acontecendo ali. E até pensando assim, caramba, será que eu devia estar vendo isso aqui? Isso aqui é muito cruel, acho que eu vou sair daqui. Mas eu vou olhar mais um pouco. Porém, o pior aconteceu. Estava bem longe, assim, bem distante mesmo. O cientista estava conseguindo observar aquela cena terrível por binóculo. Mas, de alguma forma, aquele ser pequeno e uma aura maligna, e que havia enegrecido toda a região ao redor ali, junto com seus servos, observou
o cientista ali e seus ajudantes, né, de longe, e passou a correr de uma forma extremamente rápida na direção deles. O cientista ele ficou extremamente apavorado. E, meu Deus, ele vai me atingir. O que vai acontecer agora? E agora eu não tenho como me defender. O que eu vou fazer? Eu não trouxe nenhuma arma. E eu acho que nenhuma arma vai funcionar. Isso é muito poderoso. Olha como ele está conseguindo chegar aqui em uma velocidade assim, muito rápida. No ponto de vista do ser, que era o filho do grande ser do mal, o grande deus do mal nesse universo fictício, ele estava correndo rápido assim, mas até que para ele aquilo ali não era muita velocidade, né? Ele estava meio que se divertindo ao fazer sofrer os diversos seres daquele mundo novo que ele havia descoberto, com seres vivos, né? E estava se divertindo com o terror, com o pavor daqueles seres que estavam ali, né? E ele viu um ser humano ali de novo. É sempre mais interessante esses seres com inteligência. Eu vou chegar lá e vou ver o terror e ter uns seres ali ao redor daquele cara. Bora ver o que vai acontecer, né? O que vai ter de interessante. E logo atrás dele vinham os servos dele, o acompanhando. Eles, digamos assim, tomavam conta dele a mando do pai dele, né? O grande Lorde das Trevas. Na verdade, o filho desse grande Lorde, ele estava meio incomodado com aquilo. Ele gostaria de mais estar sozinho, né? Se divertindo sozinho. Mas, como ele tinha aqueles servos ali, não tinha muito o que fazer. Ok, e aí ele foi se aproximando, o cientista observando aquilo, meio atônito e sem saber o que fazer. E agora o que é que eu faço? Um dos lobisomens, né, antigos lobisomens, que agora é um ser felino, e com um formato... enfim, é tipo um lobisomem, só que felino, entendeu? Perguntou: senhor, será que eu posso te defender? Não é melhor a gente sair daqui? E os outros seres que acompanhavam ele também questionaram isso. Ele falou: não, mas não tem o que fazer. Vocês viram ali? Eu nem sei o que é isso, mas eu estou sentindo que é um ser muito horrível. Só de ver ele dá um sentimento muito ruim e negativo. Nem sei o que é isso e tal. Nunca ouvi falar desse ser, mas ele está vindo para nós aqui. E ele, atônito, ficou à frente ali, esperando o seu destino e pensando o que fazer. E ele tinha várias máquinas ali ao seu dispor. E ele pensando: será que dá para eu fazer alguma coisa aqui que eu consiga me safar, que eu consiga parar esse ser? E quando ele estava bem próximo, de uma forma muito mais rápida do que ele havia imaginado que aquele ser estava chegando, ele não tinha muita ideia do que fazer. E em desespero, ele teve a ideia. E quando o ser estava bem próximo dele, a uns 3 metros e tal, ele pegou a máquina e acionou. Resultado: ele transformou aquele ser, que era o filho do grande deus das trevas, no seu inverso. E era como se fosse uma espécie de criança, com um aspecto meio monstruoso, e um aspecto enegrecido assim, uma aparência meio assustadora, e se tornou um ser com mais ou menos a mesma aparência, só que com a pele toda branca assim, parecia sem cor. E quando esse ser se viu como ele estava ali, ele ficou surpreso e paralisado. Os servos do grande deus das trevas ficaram paralisados ali, sem saber o que fazer. O cientista apontou para ele a máquina de transformação, né? Mas quando ele estava prestes a acionar para aqueles servos também, que ele estava com medo daqueles seres o atacarem, eles simplesmente desapareceram e deixaram só o filho, né, do grande deus das trevas, que agora estava transformado. Porém, antes deles desaparecerem, parecia que eles estavam tentando levar junto com eles o seu lorde, né, a quem estavam servindo, o seu amo.
mas por algum motivo eles não conseguiram. Parecia que a tecnologia, o poder de teletransporte deles foi incompatível com a nova energia que aquele ser estava agora, né? Que era um grande deus das trevas, do mal, mas que agora havia sido invertido a sua existência. E eu vou parar aqui a história, senão vai ficar um vídeo muito grande e tal. Mas é isso aí, galera. Gostaram da história? Até mais. Talvez eu continue.